Pessoal, tudo bem? Trazer mais um pouco de informação aqui nesse vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o processo de cura na ayahuasca, que é muito importante a gente compreender um pouco melhor do que se trata esse processo tão profundo que a gente passa quando a gente bebe essa medicina. Antes de mais nada, a ayahuasca é um instrumento de cura, né? Não tem como a gente ter um contato com a espiritualidade, evoluir, sem que a gente se cure de certos padrões que a gente tem, que não são condizentes com essa evolução, de traumas que a gente carrega, de medos, angústias, sofrimento, que todos nós como seres humanos a gente experimenta na vida, né? Em muitos momentos a gente já passou por momentos assim realmente desafiantes, desde a nossa infância, então nós guardamos muita coisa dentro de nós, aqui no nosso conteúdo interno, né? E a ayahuasca é um instrumento que abre esse conteúdo e nos mostra, nos revela tanto a beleza quanto também essa parte que não serve, que está incomodando, que está atrapalhando e que já não serve mais a partir do momento que eu desejo mudar, que eu desejo evoluir como ser humano, como pessoa. Quando a gente bebe a ayahuasca e entra na força, a primeira coisa que ela vai fazer é ver o que está em desarmonia dentro de nós. Muitas vezes nós mesmos não sabemos. Muitas vezes a gente vive em desarmonia, a gente vive em um contexto altamente competitivo, altamente consumista, onde a gente é aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista. Nós não somos aquilo que somos, né? É interessante isso, a gente desconhece a nossa própria natureza, a gente se afastou dela, né? E nos identificamos com as coisas externas aqui, né, superficiais. Então eu sou aquilo que eu tenho, meu senso de personalidade é baseado naquilo que eu possuo ou então naquilo que eu não possuo, né? Então ali a gente vai formando esse senso de personalidade, se identificando com esse mundo material e perdendo esse contato com a nossa própria natureza, com a nossa própria essência. Então a ayahuasca primeiro ela vai abrindo esse conteúdo, você vai sentindo ali, às vezes é no emocional, às vezes é no mental, ali esse tanto de informação que a gente carrega no nosso dia a dia, as preocupações, né? Muitas vezes é no organismo. Então vou falar aqui primeiro sobre o organismo, né, que é o mais conhecido, assim, que muita gente comenta, eu fui lá na ayahuasca e vomitei, eu fui na ayahuasca e deu piriri, né? Então, o que é o piriri, por exemplo? A gente come o que a gente está comendo, o que fica aqui no nosso intestino preso, né? Carne, por exemplo, fica 3 dias, nunca dá um tempo de carne, se você for beber ayahuasca, dá um tempinho de pelo menos uns 3 dias, principalmente carne vermelha, que ela fica 3 dias no nosso intestino aqui e apodrece aqui dentro do nosso intestino, né? E aí a ayahuasca ela vai abrindo ali e dá o piriri mesmo, né? Mas não é só carne, é conservantes, né? Açúcar, é muito açúcar, muito sal, a forma que a gente se alimenta, né? A gente tá colocando veneno, se envenenando o tempo todo, né? Muitas vezes a gente acha que é saudável, mas não, muitos conservantes que a gente usa, essas comidas ultraprocessadas, né, que são feitas, estão prontas na hora, é só você abrir e começar a comer, salgadinho, bolacha, glúten. Quando você começa a beber ayahuasca, você naturalmente começa a cuidar melhor da sua alimentação. Você passa por uma reeducação alimentar, começa a observar mais, porque você vê que a sua alimentação influencia diretamente no seu processo, na sua cerimônia, e ali você começa, opa, deixa eu ver isso aqui, né? Porque ali, às vezes você está vomitando, você sabe o que está saindo ali, é toda aquela carne, né? Aquele churrascão lá, aquela bebedeira, cervejada lá do fim de semana, né? Você tá ali, por quê? Porque a ayahuasca ela tá vendo o que está em desarmonia, né? E muitas vezes tá desintoxicando. Primeira coisa que ela vai fazer é cuidar dessa parte de desintoxicação, né?
Então você está comendo um monte de porcaria, bebendo, enchendo a cara, fumando, você não quer passar mal? Vai limpar, vai curar. A ayahuasca é para isso, é uma ferramenta de desintoxicação. Se drogando, né? Além do mais, né? A sua cabeça também, né? Tudo isso influencia na forma que a gente pensa. E a forma que a gente pensa influencia na forma que a gente sente as nossas emoções, com que a gente lida com as nossas emoções, né? Então a medicina, ela vai abrindo essa desintoxicação. Então, às vezes dá vontade de ir no banheiro, você vai lá, faz o número 2, né? Depois você se sente muito melhor, porque a sensação é que realmente saiu aquele peso ali, né? Você tirou o que estava incomodando, o que estava em desarmonia, né? Então a ayahuasca ela vai fazendo esse check-up, esse raio-x. Beleza, o que está mais pesado agora é essa parte da alimentação ali dessa pessoa. Então vamos tirar essa química toda que está há 10, 15 anos presa no intestino, presa no estômago. Então essa é a parte mais orgânica. Então você vai sentindo aquele enjoo natural, né? Você vai no banheiro, ou então tem um bambuzal aqui, por exemplo, o pessoal agarra ali no bambuzal, né? Agarra no bambuzal e dá uma adubada ali, vomita, né? A gente chama de limpeza. Então, você tira o que estava tóxico ali, que estava te envenenando, né? Então você tá vomitando aquele pacotinho de Doritos lá que você comeu um dia antes, sai. Por quê? Porque faz mal pro organismo. É gostoso? Não sei, né? Mas bom não é. É isopor com tempero, né? Então, bom, você põe aí, aquele copão de Coca-Cola, aquela pizzada, né? Somos seres humanos também, ninguém é santo, mas assim, você começa a ter uma consciência da sua alimentação. Em vez de comer pizza todo dia, você, uma vez na semana, beleza, não vai acumular tanto, assim, não vai prejudicar, né? Agora, todo dia o excesso das coisas, né? De doce, de chocolate. Os indígenas falam muito sobre a ayahuasca e doce, açúcar, chocolate. É veneno, eles falam que é veneno, né? Glúten, tudo isso, pessoal, alimentação, né? Você começou a beber medicina, você repara que se alimentar mal, você vai ficar ali num processo de limpeza durante a cerimônia. Porque a ayahuasca, ela vai primeiramente, ela vai cuidar da harmonia, tanto do corpo quanto da mente, do espírito, do pensamento, do nosso fluxo de pensamento, né? Então no corpo, muitas vezes dá o piriri, aliás, assim, muito conectado à alimentação. Tá? Você começa a melhorar a sua alimentação, ter mais consciência, se reeducar, não dá mais piriri. Outro ponto, assim, o emocional, por exemplo, né? É tudo aquilo que o emocional está diretamente conectado à forma que a gente pensa, né? Você pensou em algo, aquele pensamento ele gera uma emoção. Então o que você pensa o tempo todo? De que forma você pensa? Como funciona a sua mente, né? Será que você só pensa em problema o tempo todo, em vez de pensar na solução? Você vê, beleza, tem um problema, ele é um fato, ele está aqui nesse momento, eu tenho consciência dele, mas deixa eu pensar na solução. Como você pensa, né? Será que você é simplesmente um androide que você fica ali repetindo, você não observa o próprio pensamento, como ele funciona, você não conhece você é inconsciente da forma que você pensa? Será que você está tão preso dentro do ego que você não sabe distinguir o padrão de pensamento, você não observa a forma que você raciocina, o que você está produzindo o tempo todo dentro da sua cabeça, ruminando, né? O que você está ruminando aqui dentro o tempo todo? As paranoias, as loucuras que a gente tem, que a gente produz o tempo todo em nós mesmos aqui, né? Então a medicina, ela abre isso, né? Então às vezes uma coisa pequenininha, um detalhe na nossa vida, dentro da força, quando a gente está na força da ayahuasca, vira algo imenso, gigante, né? E ela nos mostra, fala, olha aqui a forma que você está pensando, olha a forma que você está produzindo, você está se envenenando
e produzindo esse veneno e destilando esse veneno dentro de você o tempo todo. Você cria o seu próprio veneno e ainda se justifica dizendo que são os outros, que são as pessoas, que é o governo, que é o sistema. Você é uma pessoa que só critica, que não soma, negativa, né? Então a forma que você vê a vida, né? Então você vai adquirindo consciência também de como você pensa. Ali a medicina ela abre também, né? Ela abre esse campo aqui da consciência e do que está lá no nosso inconsciente também. Às vezes na força você vê as coisinhas lá do TikTok, os sites lá que você anda frequentando, né? O tipo de informação que você vai guardando dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro ali, né? Então você começa a ter mais cuidado, a ser mais seletivo com as informações também, né? A separar as informações. Tem muita informação boa, positiva, tem muita informação que não é legal, que é negativo, que você assiste o tempo todo, né? Tudo isso você aprende a ensinando o seu cérebro a pensar naquilo que realmente é produtivo, que é bom, que é mais harmônico, né? Assim como a sua alimentação. E isso influencia nas emoções também, porque se você está ali o tempo todo só vendo o negativo na vida, só vendo os problemas, a emoção ela soma, ela cria uma vibração, uma energia e somatiza ali no seu corpo. Então você fica aquela pessoa doente, para baixo, sempre para baixo, e vira um círculo vicioso isso, né? A medicina ela abre e revela pra gente isso, fala, ó, você está fazendo isso, a gente toma a responsabilidade, fala, nossa, meu, eu tô aqui me envenenando, me intoxicando com tudo isso, como é que eu posso melhorar? Né? A medicina ela ajuda, ela vai e limpa a gente, ela cura a gente, né? Ela traz essa gradativamente assim, mas essa parte mais grosseira ela vai revelando assim pra gente. A gente sempre tem coisa para limpar, pode beber medicina há 10, 20 anos, sempre tem o caldinho ali para torcer, sempre sai um caldinho, né? Mas ela vai revelando aos poucos, assim, ó, melhora a sua alimentação, melhora a forma que você pensa, a forma que você se concentra, o conteúdo que você está absorvendo o tempo todo, seja mais seletivo, e aí você vai se tornando um gerente melhor das suas emoções, do seu corpo, da sua mente. Porque os três não são separados, os três é uma coisa só. Se um está em desarmonia, se meu corpo está em desarmonia, ele reflete na minha mente, na forma que eu penso, e reflete no meu espírito. Se minha mente está em desarmonia, em desequilíbrio, ela reflete no meu corpo e reflete no meu espírito. Se meu espírito está em desarmonia, ele reflete nas minhas emoções, nos meus pensamentos e no meu corpo. Então os três a gente tem que dar igual importância, porque a gente está em um corpo, tem uma experiência material, uma experiência física. É importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente dormir bem, se alimentar bem, né? Treinar também, fazer alguma atividade física. Hoje em dia a gente tem uma vida muito sedentária. Na Ayahuasca também ela cobra isso da gente, sabe? É importante a gente ter uma boa resistência ali física, porque a gente vai ficar muito tempo de jejum, durante várias horas, normalmente sentado em uma cadeira, né? Então, tendo uma experiência intensa de energia ali, e isso cobra um pouco um desgaste físico, então é importante a gente estar bem fisicamente também. Quando a gente vai beber ayahuasca, ela mesmo mostra isso pra gente, fala, ó, cuida melhor do seu corpo. Ele é seu veículo, é seu instrumento aqui. Dê mais atenção para ele. Existem também outras formas de cura, de limpeza. Uma delas, por exemplo, é a lágrima, né? O choro. Às vezes a gente se emociona numa cerimônia, a gente chora. Às vezes chora tanto que aqui a blusa fica até molhada, de tanto que deságua, sabe? Você nem sabe o porquê, né? Mas é uma cura também ali. Tem lágrimas de êxtase, de prazer, é tão emocionante que nós choramos de êxtase, né? E tem lágrimas de angústia, de perdão, de sofrimento. As lágrimas, elas têm muito a ver, o nosso choro, quando acontece isso no processo com a ayahuasca, com o desbloqueio do emocional.
Então é como se você tiver, é um desabafo da alma, assim, do coração. É maravilhoso, é como se a gente estivesse se libertando, assim, de coisas densas, né, pesadas ali. Então traz uma leveza muito grande, é muito bom quando a gente recebe esse tipo de cura. Outro tipo de cura, por exemplo, que acontece é o bocejo, né? Então, o bocejo ele tem a ver com energia. Então, energia que fica estagnada, parada, principalmente nas costas, na coluna, onde a gente sente o peso da vida, né? As obrigações, as responsabilidades, as tensões, a pressão, né? Então, é energia estagnada. Então, o bocejo normalmente ele libera essa energia. Então, através do bocejo, né? Essa energia toda que estava estagnada aqui é liberado através do bocejo. Então, essas são as formas mais normais assim que acontecem durante uma cerimônia de ayahuasca de limpeza, de cura, né? As curas elas não são negativas, elas são muito positivas, embora no momento que a gente está recebendo a cura é um momento assim muito delicado. Você tem que ver se você quer realmente passar por um processo assim, porque ele pode se abrir na sua cerimônia e a gente se sente frágil nesses momentos, a gente se sente vulnerável, a gente sai do nosso da ilusão que a gente tem de controle, inclusive de nós mesmos, porque a gente sente algo realmente muito maior e mais poderoso agindo através de nós, agindo em nós ali e trazendo essa cura, abrindo esse conteúdo. Nesse momento, pode ser um processo difícil, um processo às vezes doloroso, sofrido, né? E que a gente tem que ser muito humilde e não julgar ou culpar os outros, mas compreender que a gente tem nossa responsabilidade, porque só assim, quando a gente entende a nossa responsabilidade, que a gente pode fazer algo diferente para não repetir a mesma situação, não continuar alimentando o mesmo processo ali. A gente tem que mudar a forma que a gente pensa, mudar o significado daquilo. Então, para isso, a base para isso é a humildade, de você aceitar aquilo que está sendo revelado ali naquele momento, né? E querer também pedir auxílio, né? Nessa cura para a espiritualidade, para os seus mentores. Eles vêm e te ajudam ali naquele momento delicado, né? Geralmente numa casa com a ayahuasca tem ali o grupo de apoio, né? Pessoas ali com experiência que vão estar te auxiliando também nesse momento. Mas no lado espiritual principalmente, a gente pedir ajuda, falar, meu Deus, me ajuda, porque é muita coisa, eu não consigo dar conta sozinho. E eles vêm e ajudam a gente, traz essa limpeza orgânica, física, emocional, mental, né? E aí a gente recebe nossa cura. Agora não adianta nada a gente ir numa cerimônia com ayahuasca e passar por esse processo de limpeza, de depuração, de desintoxicação e depois voltar para o dia a dia, ir lá no boteco do barzinho de fim de semana e encher o saco de todo mundo, encher a cara e aprontar um monte e ficar vendo aí no carnaval, lá no bloquinho, né? Nada contra, tudo certo, né? Mas você começar a beber medicina, começa a vir essa consciência, ela começa a te avisar, né? Tudo isso são escolhas, né? Agora não adianta nada, você vai e repete tudo isso, aí vem numa próxima cerimônia, é peia também, é peia na certa ali, né? Eu vou falar um pouco sobre a peia também, né? A peia é o processo ali interno, é um processo de atrito interno, é quando a gente não quer aceitar aquilo que a medicina está mostrando, que é todas essas burradas aí que a gente faz na vida, tudo que a gente está aprontando, enchendo o saco da família, de todo mundo, negativo, se envenenando. A medicina mostra ali, ela aponta o dedo certinho onde é que é. Fala, ó, é com você mesmo, né? O que você vai fazer agora? Vai me encarar? Ela é forte. Não, a gente, ó, tá bom, me ajuda aqui. O que eu faço? Receba a cura, né? Agora, quando você entra em um atrito, quando você cria uma resistência interna contra aquilo que está acontecendo, contra aquilo que está sendo mostrado, você sofre mais.
vai curar de todo jeito, porque a ayahuasca está lá dentro, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Agora é muito melhor quando você não tem resistência, quando você se abre para o processo, a limpeza ela vem muito mais fácil, vem de forma natural, orgânica, ali ela simplesmente acontece porque você não está criando essa resistência. Agora quando você quer lutar contra, quando você começa a não aceitar a sua parte nas coisas, ali você cria uma resistência, cria um atrito e ali ela vai te macerando, ela vai apertando, te destrinchando, abrindo, ela vai fazer a parte dela, né? Então isso chama de peia, que é quando a pessoa não aceita o processo com a medicina, tá? E aí ela fica, é um efeito bola de neve, né? Vai aumentando, aumentando, chega uma hora que fica realmente difícil, ali é um momento difícil, mas passa também, né? Vem a cura e aí daqui a pouco a pessoa fica bem melhor, mais tranquila, fala, nossa, graças a Deus que passou, né? Limpei um monte aqui. Agora, quando você cria essa resistência ali contra aquilo que está acontecendo, você sofre mais, é a opção. O sofrimento é opcional, a cura ela vem. A cura é obrigatória, mas o sofrimento é opcional, né? Então, quando você quer culpar, falar, não, esse chá aqui é droga, estão me dando droga, eu estou passando mal, esse negócio aqui, estou vendo só coisa ruim. Tudo coisa ruim que está dentro de você já, não é da ayahuasca não, ela está só mostrando aí como é que está a situação por dentro aí. Os dirigentes estão me drogando. Você veio por conta própria, meu amigo, minha amiga, ninguém te obrigou a estar aqui. Agora a ayahuasca está aí dentro, ela está fazendo o que tem que fazer. É importante você entender isso, compreender isso antes de ir para uma cerimônia, esse processo, né? Que mais? Eu vou ficar louco, eu vou ficar assim para sempre. Essa loucura já é sua, já está lá dentro, você já criou e você já está nesse estado. E a medicina está só te mostrando, porque você já vive assim, desde a sua infância, você trabalhou muito para estar nesse estado, é merecido, né? Então experimenta um pouco, porque é isso que a medicina está querendo tirar ali, né? Então quando você nega isso, é opcional, sabe? Vai limpar de todo jeito. Agora é muito melhor quando você vem preparado realmente para um processo desse, quando você aceita a cura, quando deixa, meu Deus, limpa aqui, pode limpar, eu me abro, eu aceito isso, eu quero aprender. A cura vem bonito assim, sabe? Você limpa dando graças a Deus. Oh meu Deus, obrigado, limpa meu, cura aqui esse aparelho, cura meu coração, minha mente. Depois você sente a diferença na sua vida, totalmente, quando você passa pelo processo de cura. Não quer dizer que você vai passar por um processo assim, mas em algum momento a gente passa, é natural. Pode ser em níveis mais intensos ou níveis mais suaves, mas a medicina ela sempre está cura, ela sempre está trabalhando essa parte da cura, porque essa é a primeira função matriz dela ali, é te colocar em harmonia, e para te colocar em harmonia, limpar o seu canal, para você sentir, se conectar novamente com a sua essência, com a sua natureza, com a espiritualidade, tem que limpar, não tem jeito, não tem outro caminho, né? Então, para limpar esse canal, ela traz a função dela, precisa tirar todo aquilo que está em desarmonia, né? E muitas vezes é difícil, mas é imprescindível assim. E a gente cresce muito exatamente com esse contato com as nossas próprias sombras, tudo aquilo, os traumas, as fobias, os medos, as dúvidas, né? Esse contato, a gente entender o que nos faz sofrer, que nos faz querer sair do sofrimento, né? Não adianta nada, o pior não é sofrer, o pior é sofrer sem saber por que sofre. É muito importante você saber, nós sabermos por que a gente sofre, o que está causando, qual é a causa dessa dor, desse sofrimento. A medicina, ela vai abrindo ali e mostra, por isso é muito importante. E isso ecoa na nossa vida, faz querer a gente sair do lugar, a gente querer mudar, movimentar a energia, se transformar em uma pessoa melhor, né? Uma pessoa de mais conteúdo, de mais base, mais centrada
ali organizada, gerenciando, tem um melhor gerenciamento, uma consciência melhor do seu universo interno, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos padrões ali, dos comportamentos. Tudo isso é muito importante no processo de autoconhecimento e amadurecimento espiritual. E a Ayahuasca é um instrumento incrível que facilita muito esse autoconhecimento interno nosso. O que a gente está fazendo o tempo todo com nós mesmos, né? Então, eu queria deixar aqui essas palavras. Espero que tenham gostado. Vai acompanhando o nosso canal, se inscreve no canal, né? A gente sempre vai estar trazendo aqui um conteúdo bom. Já tem alguns vídeos bacanas. Dá uma olhada. Compartilha os vídeos, essas informações com pessoas que querem compreender um pouco melhor sobre esse universo das medicinas. É uma informação boa, bacana, importante para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais, né? Então é isso. Espero ter ajudado. Um abraço e nos vemos mais adiante.